que confiou no Senhor, o Senhor arrancou do fundo do poço. Então não importa aonde quer que seja esse fundo do poço, talvez seja o vício, né? Um familiar ou mesmo da própria pessoa, talvez seja uma situação financeira, talvez seja um desemprego, seja lá qual for o fundo do poço, mas o que importa é que o Senhor Jesus, Ele estende a mão para aquele que clama, para tirá-lo do fundo do poço. Amém? Abra sua Bíblia, lá no Salmos, Salmo 40, vamos ver o que diz aqui o Salmo, no capítulo 40, de um versículo 2, Salmos 40, versículo 2, amém? Se você não trouxe a Bíblia, é só você olhar aqui para o projetor e você vai conseguir ler o que diz aqui a palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: tirou-me de um poço de que, igreja? De perdição, de um atoleiro, de uma lama, colocou os meus passos sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha só o que diz o salmista. Ele se encontrava numa situação desesperadora, sim ou não? Uma situação que somente Deus poderia tirá-lo dali. Então, por isso que eu citei que há situações na nossa vida que é só Deus que pode nos tirar. Talvez esse ano você passou por lutas terríveis, você passou por dificuldades e você pensou que ia até morrer. Você pensou que não ia sobreviver, que você não ia conseguir sair dessa. E na vida do salmista, ele também passava por situações difíceis, mas era um homem de Deus. Amém, igreja? Então, essa história, que se você é de Deus, que você sendo de Deus, você não pode ficar enfermo, você não pode ficar desempregado, você não pode passar por uma situação difícil, talvez na sua família. Isso é mentira, porque mesmo você sendo de Deus, talvez algumas situações contrárias podem vir sobre a sua vida. E o salmista diz assim: olha, me tirou de um poço de perdição, de um atoleiro, de uma lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então, quando a gente olha para esse versículo, quando a gente olha para este texto, a mente da gente nos remete a um manguezal, quando alguém está ali. Eu não sei se você já observou aquelas pessoas que trabalham no manguezal, tirando caranguejo, aquelas coisas todas, eles ficam ali no atoleiro ali. Então, literalmente, há pessoas que se encontram no fundo da onde? Do poço. Tem pessoas que se encontram endividadas e não sabem como sair dessa situação, não sabem como vai sair desta lama, mas o Senhor está aqui para iluminar a sua mente. Então a palavra de Deus, ela tem que estar sempre conosco, por isso que temos que nos apegar à palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então traga isso para a sua vida. Talvez você está vivendo isso, talvez você está vivendo um lamaçal, e os seus pés precisam ser firmado aonde? A rocha. Quem é a rocha? Jesus. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e fazemos dela uma bússola,
fazemos dela um mapa, o nosso guia, não tem como dar o quê? Errado. Não tem como dar errado. Então, se você pegar a palavra de Deus, analisar a palavra de Deus, ver o que está ali e praticar aquilo que está na palavra de Deus, seus pés estão firmes sobre uma rocha. Amém? Graças a Deus. O texto bíblico, se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 37 de Gênesis, 37, o versículo 23 e o 24, eu creio que o Pedro pode projetar aqui, e diz assim, olha o que diz a Bíblia. Eu vou mostrar um texto de um homem de Deus, um homem servo de Deus, um moço de Deus, que esteve no fundo do poço, literalmente, olha o que diz a palavra do Senhor. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas comprida que trazia, e o jogaram aonde, igreja? Na cisterna. A cisterna estava vazia e sem? Ele estava no fundo do poço. Ué, pastor, mas ele não era de Deus? José era um homem ímpio? Não. José tinha problema com Deus? Não. José era um garoto que servia o Senhor, era um menino de Deus. Mas a Bíblia diz que ele foi lançado no fundo, mas ele tinha sonhos. Amém? Ele tinha sonhos. Então, quando você tem sonho, você tem sonhos, ainda que você esteja no fundo do poço, você olha para cima e você vê uma luz. Amém? Às vezes eu escuto os outros falando assim, Jesus é uma luz no fim da onde? Do túnel. É mentira. Ele é a luz do mundo. Amém? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Então, ainda que o servo dele esteja no fundo do poço, quando ele olha para cima, ele não vê uma luzinha. Ele não vê uma luzinha lá no fundo. Não, não. Ele vê a luz que é Jesus. Então, José carregava dentro dele sonhos. E ele não deixou que os sonhos ficassem no fundo do poço. Ele não perdeu os sonhos. Talvez você tenha um sonho de ver o seu filho se livrar das drogas. Seu filho casado, com uma família decente. Talvez você tenha um sonho de uma filha, da sua filha servir o Senhor, ser uma mulher de Deus. Mas as dificuldades têm sido tão grandes que talvez você tenha pensado em desistir. Olha, eu nem vou mais orar, nem vou mais pedir oração, nem vou mais falar com Deus, porque parece que Deus tapou os ouvidos. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, que os seus ouvidos não estão agravados, para que não possa ouvir. Os olhos do Senhor estão abertos. O que faz a diferença, o que faz a acepção, o que faz o distanciamento entre nós e Deus, é as nossas iniquidades. São as nossas iniquidades, nossas transgressões. Talvez pecamos, esfriamos na fé e achamos que Deus é que se afastou. Não, somos nós que deixamos as coisas do mundo brilhar mais do que Deus na nossa vida. E quando nos encontramos nessa situação, às vezes nós não temos os mesmos desejos, os mesmos sonhos de continuar, de vencer, porque Deus, como foi falado aqui no culto anterior, Deus não nos faz vencedor, Ele nos faz mais do que vencedor. Então José, ele tinha sonhos. Quando ele revela os sonhos dele, a primeira coisa que acontece, os irmãos de José se levantam contra ele. E diz a Bíblia que lançaram ele numa cisterna sem água. Ele ficou lá no meio da lama, lá no poço, lá no fundo. Mas os sonhos que ele tinha no coração e na mente, ele falou, olha, eu não vou deixar esses sonhos morrer. Eu vou ser abençoado. E vocês conhecem a história de José. Amém? Um homem que foi governador do Egito. Um homem que fez toda a diferença ali
um homem que foi preso, saiu dali, foi para a prisão, mas os sonhos dele não morreram na prisão. A Bíblia diz que José, ele foi lançado na prisão, os companheiros dele esqueceram dele, mas Deus não esqueceu dele. Então, ao tempo de Deus te abençoar, ao tempo de Deus abençoar aquele que não perde os seus sonhos. Amém, igreja? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então, eu estou provando na Bíblia. Preste atenção, por favor. Psiu, psiu. Crianças, por favor. Deus, olha aqui, pastor, por favor. Deus não esquece de você. Não esquece. Nós é que esquecemos dele. Nós é que esquecemos de Deus. Olha aqui. A Bíblia diz, lá em Jeremias 38, 6. Você consegue aí, Pedro, por favor? Jeremias 38. Olha o que diz o texto de Jeremias 38, versículo 6. Diz assim: então, eles pegaram a Jeremias e o lançaram na cisterna. Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda, desceram Jeremias com cordas na cisterna, e não havia o que lá também, igreja? Águas. Apenas Jeremias se atolou aonde, igreja? Jeremias era crente, pessoal. Jeremias era um homem de Deus. Jeremias era um homem de Deus. Ele confiava na palavra de Deus. Ele confiava no Senhor. Ele andava na direção de Deus. Mas como que ele foi lançado numa cisterna com lama? Como que ele foi jogado no fundo do poço, literalmente? Então é isso que eu quero que você entenda. É por isso que às vezes eu peço para você, preste atenção, para você ligar uma coisa com a outra. Porque o que o diabo não quer é que você atenta para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso refúgio. A palavra de Deus, no momento difícil de você tomar uma atitude, se você tiver a Bíblia na sua cabeça, você vai se esquivar dessa situação difícil. Então é por isso que eu peço para você prestar atenção. Não é em mim, é na palavra de Deus. Amém, igreja? Na palavra de Deus. Então, o homem de Deus foi lançado ali. Por isso que eu digo, essa conversa que você não pode ser, olha, você é filho de Deus e não sei mais o quê, as coisas podem vir sobre você, meu irmão. Porque quando vier, aí você não desviar. Você falou, opa, peraí, eu sou de Deus, essa situação vai passar. Em nome de Jesus Cristo. Eu vou continuar firme, eu vou continuar lutando, eu vou continuar na fé, e essa situação vai passar. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então não vem com a conversa que tudo vai ser mil maravilhas, não. Que você vai arrebentar, que você vai... Mentira! Você vai passar luta, eu vou passar luta, eu passo luta. Você passa luta. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Então Jeremias foi jogado numa prisão, mas a palavra de Deus estava com ele. Ele tinha a palavra de Deus. No capítulo 1 desse livro, Deus falou para ele o quê? Falou, Jeremias, eu velo sobre a minha palavra. Você foi escolhido lá no ventre da tua mãe. Antes que Jeremias foi formado, Deus já tinha escolhido Jeremias. Já tinha escolhido Jeremias. Então lá no ventre da mãe dele, Deus falou assim, eu já te dei as nações por profeta. Mas ele foi lançado no lodo, foi jogado no fundo da cisterna. E diz a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo 38, Jeremias 38, do versículo 7 ao 14, eu queria que você acompanhasse, olha a provisão de Deus, olha o que Deus faz. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou, ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias,
que eles lançaram na cisterna, no lugar onde ele está, morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Olha a provisão de Deus. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que o quê? A promessa de Deus na vida de Jeremias. Jeremias foi lançado na prisão, mas Deus não deixou que ele morresse. Deu ordem. A Ebed-Meleque falou assim: ó, vai lá e leva para ele o quê? Leva pão, levava suprimentos para ele e arrancou ele dali, arrancou ele de lá. Levou 30 homens lá. E tire da cisterna o profeta Jeremias antes que ele morra. Então, talvez você está vivendo uma situação difícil assim, mas Deus não vai permitir que Deus vai te arrancar dessa situação. Basta você confiar, basta você acreditar na palavra dele. Não fazer que as palavras de Deus sejam meras histórias. Meras histórias. Você tem que trazer para você. Esses dias, eu estava conversando com um rapaz muito amigo meu, gosto demais dele. E a gente já tem um tempo que a gente trabalha junto, em Barbacena, e esses dias tivemos a oportunidade de falar sobre Deus. A oportunidade de falar sobre Deus. E ele falou de mim do que ele crê, da crença dele. E ele falou para mim assim: olha, o que eu estou te dizendo, eu sei que você não vai acreditar, porque você é evangélico, você crê na palavra de Deus, né? Eu falei: sim, creio na palavra de Deus. Então, mas é assim, assim, assim. Eu falei: essa é a sua forma de crer, não é? Ele falou: é. Eu falei assim: mas a Bíblia diz ao contrário. Me desculpe com todo respeito. Aí fui lá no texto bíblico que confrontava ele. Ele ficou sem argumento. Ele falou para mim assim: olha, eu vejo que você tem argumento na palavra de Deus. Só que o que acontece? A gente não acredita assim na Bíblia como vocês acreditam e tal, que ela pode ter erro, pode ser assim. Então, já saiu da Bíblia, meu irmão? Sai fora. Porque a palavra de Deus, lá em Pedro 3,16, diz que essa palavra aqui, toda ela é inspirada por Deus. Amém? Toda ela. Então é por isso que às vezes alguns vencem e outros não. Por quê, pastor? Porque uns acreditam na palavra de Deus e outros não acreditam. Eu creio veemente na palavra do Senhor. Então tudo que vem, é por isso que às vezes alguém seja mais fortalecido e outros mais fraco. Porque tem uns que fica com aquela caixinha de promessa. Vai lá, pega um versículo de hoje. O que Deus tem para mim hoje? Esse. Amanhã, Deus quer isso para mim. Não, pega a Bíblia por inteiro, estuda ela, vê o que Deus quer para nós, dentro do contexto bíblico. Aí você não vai ficar engolindo qualquer coisa. Porque se você chegar na igreja onde o pastor falar contigo: olha, minha irmã, a partir de hoje a senhora não vai ficar mais doente. A partir de hoje a senhora não vai ter mais luta na sua casa. A partir de hoje a senhora não vai ter mais derrota. Vai ser só vitória. Vai ser só isso, vai ser só aquilo. É mentira. Porque a Bíblia diz que nós vamos passar por luta. Nós vamos passar por dificuldade. E por isso que tem muitos crentes se desviando. Porque eles vêm na igreja, aí começa a arrochar: eu vou sair da igreja. Estou com Jesus, eu não estou vendo o negócio acontecer. Eu abri meu negócio, deu errado. Olha, eu fiz algo, deu errado. Eu fui mandado embora do emprego. Fulano ficou doente. Que Deus é esse? Então, meu irmão, quando você tem a palavra de Deus como seu guia, como seu alimento, você não engole qualquer coisa. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, o profeta diz assim: prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra dele é revelada. Então precisamos atentar para a palavra de Deus. Amém? O que mais supre as nossas necessidades é a palavra de Deus. A igreja pode ter tudo. A igreja, louvor, oração, mas ela não pode deixar de ter a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, meu querido, minha querida, é que faz
você começar o ano de 2023 com o pé direito, abençoado. Não são os rituais, não é o prato de lentilha, não é a roupa branca, não é essa conversa fiada que vai fazer seu ano ser bom, não. É você caminhar na palavra de Deus, é você estudar a palavra de Deus, falar, Senhor, ainda que seja dolorido, mas eu quero isso para a minha vida. Jeremias entendia isso, José entendia isso. Olha, eu vou passar por dificuldade, mas eu não vou arredar o pé da minha fé. Quem está compreendendo? E assim na nossa vida, meu irmão. Eu estou servindo a Deus há 17 anos. Tenha os momentos bons, que a gente vence e fala, oh glória, Deus é bom, todo tempo Deus é bom, mas tem momentos que às vezes dá ruim, você faz alguma coisa de errado, o problema está em Deus? Não, às vezes são atitudes impensáveis, impensadas, aliás, nossas, não é, irmã Pati? Talvez você faz uma coisa que Deus não queria que você fizesse, dá errado, aí vai dar errado, e o problema está em Deus? Não. Então esses homens confiavam na palavra de Deus, confiavam nos sonhos que Deus colocou no coração deles, porque eles pensaram que o sonho era de José, mas o sonho era de Deus para José. Olha, eu sonhei isso para você, né? Quando ele fala para os irmãos que ele teve um sonho, que viu os 11 estrelas se dobrando diante dele, os irmãos dele falaram, rapaz, você está achando que nós vamos se dobrar diante de ti, rapaz, tu pensa o quê? Aí eles pensam que vamos acabar com esse rapaz, vamos acabar com ele. Vamos acabar com esse moço, joga ele na cisterna. Jeremias também lançado na cisterna. Por quê? Porque Jeremias tinha promessa de Deus, foi perseguido por ele não se dobrar, por ele não se entregar a outros deuses. Ele falava o que Deus colocou no coração dele, pronto, ele pagou preço, pagou. Mas é assim a nossa vida. Às vezes nós pagamos preço, mas não podemos arredar o pé da nossa fé, não podemos tirar o olhar, o foco de Jesus. Amém, igreja? Diz assim, o capítulo 6 do livro de Daniel no capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 16, olha lá o que diz. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e jogasse aonde, igreja? Na cova dos leões. O rei disse a Daniel, o seu Deus, a quem você serve, continuamente que o livre. Olha que desafio. Olha só para você entender. O rei falou para Daniel, falou assim, ó, o seu Deus que te livre para lá. Por que o rei falou isso? Porque Daniel foi lançado numa cova, estava cheia de quê? Leões. Os leões estavam famintos, sim ou não? Quando José foi lançado numa cova, não tinha leões. Quando Jeremias foi lançado numa cova, não tinha leões, mas Daniel tinha. Foi lançado numa cova, num buraco com leões. A situação dele estava mais pior, estava ou não estava? Estava mais difícil. Tinha leões famintos. Mas a Bíblia diz que Deus livrou Daniel da boca da onde? Dos leões. E às vezes ficam uns crentezinhos achando que Deus tem que livrar ele de ir para a cova dos leões. Não, Senhor, eu sou dizimista. Olha, Senhor, eu faço isso, eu falo com coisa que a Bíblia diz que as nossas justiças são para Deus como trapos de imundícia. Então, por mais que você jejue, por mais que você ore, por mais que você dê esmola, por mais que você faça o que quer, a graça dele é que vale nossas vidas. As nossas justiças são como trapo de imundícia. E Daniel era um homem de Deus. Daniel era um servo de Deus. Ainda quando ele foi proibido de orar, a Bíblia diz que pelo menos 3 vezes ao dia ele orava. Abria a janela, olhava para o lado de Jerusalém e fazia essas orações, as 3 orações. A Bíblia diz que ele foi lançado numa cova, cheio de leões, mas ele teve o livramento. Mas por que Daniel, ele
foi livre da cova dos leões. Ele não deixava de orar. Agora, por que qualquer probleminha nos faz parar de orar? Será que nós fomos lançados numa cova cheia de leões? Por que qualquer coisinha que acontece a gente desanima? Uma vez, um pastor, ele estava disciplinando um rapaz na igreja. O rapaz vinha na igreja e o pastor orientava ele. Falou para ele assim: meu filho, você quer continuar firme aqui? Não, pastor, eu quero continuar firme, mas o problema, sabe o que é? Toda vez que é uma oportunidade, eu caio. Aí eu caio, já era. Eu desanimo. O pastor falou: vamos lá, filho, vamos orar. Aí orava por ele, ele ia embora. E de repente ele, de novo, eu pastor, e aí, meu filho? Ligava para o pastor: pastor, eu preciso falar com o senhor. O pastor tirava o tempo dele, levava ele lá no gabinete pastoral e conversava com ele. Falava: pastor, de novo, caí de novo, que não sei mais o quê. E aquilo foi. E o tempo, às vezes, que o pastor tinha para atender uma pessoa que queria realmente uma vida com Deus, o pastor tirava aquele dia para atender o rapaz. E o rapaz: ah, pastor, não deu certo. O pastor falou para ele: meu filho, tu não serve para ser crente não, tu é muito frouxo. Essa é a realidade. Para ser de Deus, para você ser um crente, você tem que ser valente, meu irmão. Tem que ter determinação no teu coração. Não é qualquer luta que tem que te parar, não. Não é qualquer coisinha que acontece, você fala: eu vou desanimar. Não! Desde o início da minha caminhada, hoje a gente parece, não é que a gente, mas no início da minha conversão, o Roberto lembra, né, Roberto? Que uma pessoa que falou de Deus para mim foi o Roberto. Roberto falou de Deus para mim, nós trabalhamos junto, ele via a minha situação. Eu lembro como se fosse hoje. Ele falou para mim assim: Fábio, vai na igreja, esquece desse negócio de oferta, de dinheiro, vai na igreja. Aí eu falei: Roberto, será? Não, fui. Foi um dos que eu nunca cessei, nunca deixei de orar pela vida dele. Por quê? Não só por isso, porque a Bíblia diz que temos que orar por todos os homens, mas aquele ali foi um instrumento de Deus para a minha vida. Roberto, em 2005, nós trabalhando junto, na fábrica, ele chegou e falou de Jesus para mim. Foi um vaso de Deus ali, falou de Jesus para mim, e eu num sofrimento terrível, quase dando um cabo na minha vida, quase suicidando, não aguentava mais a pressão da vida que eu levava lá fora. Ele falou de Jesus para mim. De 2005 para cá, eu nunca arredei o pé, para a glória de Deus, com a força e a misericórdia de Deus, mas tomei tantas pauladas, foram tantas injustiças, principalmente no início da minha caminhada, mas eu nunca arredei o pé. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, ó, que a oração, Jesus disse lá em João, em São João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse assim: olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará o quê? Então por que as pessoas estão procurando portas em outros lugares? Se Jesus falou: olha, eu sou a porta. Então se você está numa cisterna, se você está no fundo do poço, a porta é Jesus, meu filho. A porta é Jesus, minha filha. Não adianta você ficar procurando resenha em outro lugar, não, é Jesus. Esquece esse negócio de: mas na igreja do fulano, na igreja do ciclano, é Jesus, é a porta. Então quando a gente olha para Ele, a gente entra por Ele, a gente acha pastagem, a gente é salvo, diz a Bíblia, olha lá, ó, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Diferentemente de pessoas que qualquer coisinha ela desanima. A vida do crente é uma vida de luta mesmo, de luta, de perseguição, injustiça. Por esses dias eu passei uma injustiça tão grande, fiquei tão chateado. No momento ali, uma luta, não sei se os irmãos têm acompanhado, mas eu trabalho dia sim, dia não, e o dia que eu tenho folga eu estou lá em casa trabalhando. Ou às vezes estou saindo, fazendo outro serviço. Então é dia e noite, quase, trabalhando, e deu uma injustiça. O rapaz falou para mim assim: olha, até mesmo o técnico da CEMIG que foi ligar minha luz, falou assim: olha, eu vim ligar a sua luz porque semana que vem não consegue ligar, não ia conseguir mais não. Seu pedido não foi lançado lá não, e você não conseguiria ligar, mas eu vejo a tua luta e eu vim cá ligar a sua luz. Amém, igreja? Sabe por quê? Ainda que às vezes alguém tenta
contra a sua vida, mas tem um Deus no céu olhando nos mínimos detalhes, as coisas tão pequenas, né? O que eu precisava lá, uma ligação, tudo certo, pago, tudo certinho, não queria ligar, não ia ligar, mas Deus é bom a todo tempo, porque Jesus é a porta, amém? Então às vezes tem gente parando por tantas pequenas coisas, queridos, coisas insignificantes, eu vou parar, não vou mais fazer, não vou mais caminhar, não vou mais buscar a Deus, olha, não vou mais na igreja, eu fico observando, hoje nós temos a bênção de poder ir em qualquer ministério cultuar a Deus. Existem países aí que as pessoas não podem nem abrir a Bíblia, nem Bíblia não deve ter, não pode ter, não pode, país proibido, não pode ter uma Bíblia. Hoje a gente tem tantas versões da Bíblia em casa, você tem no celular, você tem Bíblia onde você quiser, e às vezes você não lê a Bíblia, é ou não é verdade? Então, aonde encontrar forças nessa situação, como estava escrito ali, de esses homens, José, Jeremias, Daniel, homens que confiavam na oração, confiavam na palavra de Deus, tinham sonhos. Então, é o que nós precisamos para a nossa vida, sonhar, ter os sonhos de Deus para nossas vidas, e não se deixar abater quando estivermos nessa situação. Deus não livrou esses homens de ir para a cisterna, para ir para o fundo do poço. Aí às vezes alguém diz, mas por que Deus não livrou? Deus livrou eles aonde? Lá dentro, amém? Lá dentro, que Deus livrou esses homens de Deus. E Deus, Ele quer livrar você dentro dessa situação que você se encontra, para que você o glorifique, para que você olhe e fale assim, grandes coisas Deus fez por mim. E foi o texto de Salmos que nós lemos, o segundo versículo do capítulo 40 de Salmo, que diz que foi tirado ele de um lamaçal e ele foi firmado os pés na rocha. E uma vez que estamos firmados na rocha, já era, meu irmão. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quem compreendeu? Você entendeu a palavra, sim ou não? Então guarda, pelo amor de Deus, essa palavra no teu coração. Ainda que você é crente, ainda que você esteja buscando a Deus, as lutas vão vir. Não estranhe a ardente expectativa, a luta que vai vir sobre você. Não estranhe, porque quando nós somos crentes de verdade, aparece alguma coisa na nossa vida, a gente não estranha. A gente fala, opa, isso pode ser a ação do Satanás, tentando me desanimar, pode ser alguém, pode ser o que for, mas eu estou firmado na palavra, eu estou firmado na oração, eu tenho sonhos, e eu não vou parar. Essa é a fé, não parar de forma nenhuma. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para trás, olhe para Jesus que é a porta. Amém, igreja? Esse é o segredo da nossa vitória em Jesus. É não desanimar, não parar. Nunca você pode pensar em desistir. Né? Até a Maria Clara está prestando atenção, olha lá. Que bênção, né? A Bíblia diz que deve ensinar, né? Provérbios 22:6. Criança no caminho que se deve andar, para quando ele crescer, né, ele não desviar, né? Ou ele envelhecer, não desviar. Então, queridos, que essa palavra, ela lhe acompanhe para o resto da sua vida. Essa palavra, toda vez que você tiver alguma dificuldade, você vai lembrar, falar, opa, eu sou crente, mas eu posso ter essas dificuldades sim. Talvez eu possa estar me encontrando nesse fundo, mas Deus vai me tirar, Deus vai me levantar e me dar a vitória, para a glória dEle. Amém? Graças a Deus. Você compreendeu, sim ou não? Amém? Fica de pé, por favor. Você